Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje é dia de conversar um pouquinho sobre A Última Livraria de Londres, da Madeline Martin. Do que você mais gosta na leitura? Ele trambolhou os dedos enquanto pensava. É uma pergunta complexa, é como me pedir para descrever todas as cores em um caleidoscópio giratório. É realmente tão complicado? Ela riu. Vou tentar, disse ele, inclinando a cabeça, e seu olhar se perdeu enquanto refletia sobre a resposta com aparente cuidado. Ler é, suas sobrancelhas se uniram, então sua testa suavizou enquanto as palavras certas pareciam surgir. É ir a algum lugar sem precisar pegar um trem ou navio, desvendar mundos novos e incríveis. É viver uma vida que você não nasceu para viver e uma chance de ver algo colorido pela perspectiva de outra pessoa. É aprender sem ter que enfrentar as consequências dos fracassos. É aprender como ter sucesso da melhor maneira. Ele hesitou. Acredito que dentro de todos nós há um vazio, uma lacuna esperando para ser preenchida por algo. Para mim, este algo são os livros e todas as experiências que eles oferecem. Quando eu solicitei A Última Livraria de Londres para a editora Arqueiro, eu já imaginava que eu fosse gostar do livro, porque sempre que um livro fala de livros ou de leitores ou enfim de escritores, eu sempre acabo me apegando muito mais à história e aos personagens, então eu já sabia que ia rolar uma identificação com esse livro, só não imaginava que ele fosse me ganhar tanto por completo e que se tornaria um favorito logo de cara. Aqui nós temos a história da Gracie, que é uma moça que deixa o interior da Inglaterra e vai para Londres, para viver com uma amiga da mãe dela que faleceu, porque o tio dela a coloca pra fora e ela já não tem mais pra onde ir ou com quem ficar. Então essa amiga da tia dela oferece boas condições para que ela fique em Londres, na casa dela, e ela e a amiga Vivi partem então para essa nova realidade, para essa nova jornada. De cara elas já sentem um clima muito forte se instaurando em Londres, um clima de medo, porque estamos ali na iminência do início da Segunda Guerra Mundial. As pessoas estão muito marcadas ainda pela Grande Guerra, elas sentem medo, muitas delas ainda têm na memória todo o sofrimento, toda a dor que aquela guerra causou, e isso vai causando um sentimento mesmo de apreensão nos moradores de Londres. As meninas não estão muito acostumadas com esse clima, porque elas vieram do campo, mas logo elas começam a perceber as mudanças e a forma como a população tem agido em relação a isso. Mas mesmo em meio a um clima de guerra, elas sabem que elas têm que trabalhar, que elas têm que se manter, e a Gracie acaba, por ironia do destino, trabalhando na Primrose Hill, que é uma livraria. Por que por ironia do destino? Porque a Gracie não era leitora, ela não tinha intenção nenhuma de trabalhar naquela livraria, ela tinha intenção de trabalhar numa loja de departamento, mas as coisas não saem como ela imaginava. Essa é uma livraria que está um tanto bagunçada, um tanto confusa, e ela tem um trato com o dono dessa livraria, de que ela vai ficar apenas 6 meses e ele vai dar uma carta de recomendação para que ela possa procurar um outro emprego. Só que a Gracie começa a organizar essa livraria, ela começa a ter contato com os livros e as coisas começam a mudar. E se existe essa mudança com o início da Segunda Guerra, com os bombardeios e com todo o sofrimento que vem acontecendo ali em vários lugares do mundo, existe também uma mudança que acontece dentro da Gracie, porque ela vai começar a descobrir o amor pelos livros, o amor pela leitura e como isso pode mudar o mundo. E esse basicamente é o enredo do nosso livro, que foi inspirado em histórias reais de livrarias que sobreviveram aos bombardeios de Londres durante a Segunda Guerra Mundial. E sim, aqui a gente tem um livro que vai falar sobre Segunda Guerra, sobre perdas, sobre os horrores da guerra, sobre a forma como afetou a vida da população comum que não estava nos campos de batalha, mas também vai nos mostrar um livro sobre a descoberta do amor à leitura, sobre a esperança que a leitura traz em momentos difíceis, sobre o alento que ela traz na vida das pessoas. E foram vários os pontos desse livro que me ganharam por completo de início. Eu tenho que destacar a narrativa da autora, que enreda o leitor desde o início, é uma narrativa sensível, que já começa nos apresentando duas personagens incríveis, muito bem construídas, que se assemelham muito ao real. São duas moças que não têm muita vivência, que não têm muito conhecimento de vida, e que são trazidas para Londres em um período muito conturbado, muito tenso, e que tem que aprender a conviver com essa nova realidade enquanto elas tentam tomar um rumo na vida, que são a Gracie e a Vivi. E a forma como essas personagens chegam no início dessa guerra e toda a evolução delas, todas as situações pelas quais elas passam e que vão moldando quem elas se tornam no final dessa história, são muito interessantes e são muito bem construídas, trazem uma emoção muito grande à trama. E a autora soube fazer isso com maestria, sabe?
E os personagens secundários são igualmente brilhantes. É impossível você falar que tem um personagem que seja mais explorado desse livro e que não seja aprofundado, que não tenha um desenvolvimento, que não tenha uma importância na trama, porque todos têm. E todos são brilhantemente construídos, então só por aí a autora já me ganhou por completo. E outro ponto que me ganhou de cara foi essa questão da Grace se tornar leitora. Porque aqui a gente tem uma personagem que de início ela não via graça nos livros, ela não gostava de ler, ela não entendia a importância da leitura para a vida das pessoas, e ela se vê obrigada a trabalhar em uma livraria. O que de início para ela parece uma coisa penosa, os 6 meses vão demorar muito a passar. Mas quando ela encontra uma pessoa apaixonada por livros, que apresenta esses livros para ela começa a construir dentro de si um novo amor, uma coisa que vai alentá-la durante a guerra. E é muito interessante ver a forma como a autora construiu essa nova leitora. Não é nada forçado de, eu vou pegar um livro aqui agora e já vou me tornar leitora para o resto da minha vida. Não. Ela vai construindo tudo com uma delicadeza muito grande. E a gente percebe vários dos sentimentos surgindo da Grace que nós leitores carregamos em nós. Tem uma parte aqui muito interessante que ela vai falar sobre o final do Conde de Monte Cristo e da sensação de estar deixando um amigo pra trás, sabe? E quem lê, quem é apaixonado por leitura sabe essa sensação, sabe como quando a gente se apaixona demais por um livro é difícil dizer tchau pra esses personagens, porque a gente se aproxima, a gente cria um sentimento forte por eles. Pelo menos é assim comigo, é com vocês também, me contem aí. E se a gente se identifica com esses sentimentos que a Grace vai sentindo ao longo da trama, quando ela vai conhecendo os livros e os personagens, se aventurando em novos gêneros, a gente vê também, através da narrativa dessa autora, o poder da leitura. Como a leitura aproxima as pessoas, como a leitura serve de alento em momentos de tensão, em momentos de tristeza, como ela traz esperança e empatia para as pessoas. Tem uma cena em especial onde a Grace lê no metrô durante um bombardeio, que foi uma das cenas mais bonitas em livros sobre livros que eu já li na minha vida, de verdade. E eu fiquei muito emocionada e muito tocada com a forma como essa cena foi construída e como a autora explorou então esse amor e toda essa magia dos livros. A Grace com certeza é uma personagem muito melhor do início do livro para esse final, e ela dá sim a importância aos livros, a boa parte dessa evolução dela. Tem uma parte inclusive que ela vai falar pra gente como ela começou a ser mais empática, como ela começou a enxergar outras realidades com outros olhos, mesmo sem vivê-las, graças à narrativa de outras pessoas que chegaram às suas mãos. E quem é leitor sabe que a gente sente muito isso também quando a gente se aventura em cada uma das histórias que a gente se propõe a ler. E A Última Livraria de Londres foi um livro que me emocionou, que me arrancou lágrimas, que me fez torcer pelos personagens, que me fez sentir a perda de vários outros. É um livro que foi construído sobre a perspectiva das pessoas que ficaram em casa, torcendo pelos seus que foram para a guerra, que sentiram na pele as consequências da guerra, que choraram, que sofreram e que foram muito resilientes e muito fortes enquanto todos os horrores estavam acontecendo. E é um livro que me tocou profundamente, que hoje eu recomendo muito a todos vocês. É um livro sobre guerra, mas também é um livro sobre esperança, sobre união, sobre o poder dos livros, e eu tenho certeza que se você der uma chance vai se apaixonar tanto quanto eu me apaixonei por essa história. E bem, pessoal, essas foram as minhas impressões sobre A Última Livraria de Londres, da Madeleine Martin. Me contem aí embaixo se já leram, se têm vontade de ler, se é um estilo de leitura que vocês gostam, vamos conversar, ok? Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.